Olá, concurseiro, olá, concurseira. O meu nome é Rebeca Costa e estamos aqui no projeto Dicas para a DASA. E se você não quer perder nenhuma dica, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, CDF Concursos, e também acompanhe as nossas redes sociais, que a gente está trazendo dicas muito valiosas para você que vai fazer o concurso da DASA. Então, vamos à dica de hoje. A dica de hoje é sobre a Lei 9433 de 1997, aquela que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos. E vamos falar hoje particularmente dos fundamentos da lei, dos fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Isso cai, sim, na sua prova e é um conteúdo interessante de ser memorizado. Então, vamos ao slide para a gente ver os fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos. O primeiro fundamento é que a água é um bem de domínio público. A água é um bem de domínio público. Ela não pertence privativamente a um particular, mas ela é de domínio público. Mesmo que você tenha um corpo d'água na sua propriedade, passe um rio, um córrego, ou uma nascente esteja inserida na sua propriedade, aquela água ela não é um bem privado, ela é um bem de domínio público. A água também é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. A Política Nacional de Recursos Hídricos foi um diploma legal muito importante porque ela parou de lidar com a água como um bem econômico, simplesmente econômico, e sim como um bem universal que sim pode ser limitado pela poluição, limitado pelo uso excessivo de alguns. Então, ele é um bem limitado e que é dotado de valor econômico. E, em função disso, a lei possibilitou uma série de situações de cobrança pelo uso da água. Outro fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos é que, na escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Ou seja, na escassez, os outros usos eles são diminuídos ou eles são para-se o uso com irrigação, por exemplo, ou com uso industrial, para priorizar o consumo humano e a dessedentação de animais. Esse é outro fundamento da Política Nacional dos Recursos Hídricos. A Política Nacional dos Recursos Hídricos também traz o uso múltiplo das águas. O uso das águas sempre deve trazer um uso múltiplo dessas. Então, ou seja, a água ela pode ser usada para o abastecimento humano, ela pode ser usada para irrigação, para usos industriais. Então, ela tem vários usos e o uso da água ele deve trabalhar sempre esse uso múltiplo, a fim de não priorizar um setor em detrimento de outro. A bacia hidrográfica, esse é outro fundamento, é a referência para a Política Nacional dos Recursos Hídricos e também para o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. A lei trouxe outro tipo de unidade territorial para gerir recursos hídricos. Não é o município, não é o estado, não é a região geográfica, mas sim a bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica é a unidade de gerenciamento para a Política Nacional dos Recursos Hídricos e também para o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Isso é um fundamento da lei. Por fim, o último fundamento trazido é a gestão descentralizada, com participação do poder público, usuários e comunidades. Então, a água, por ser um recurso tão vital, ela tem uma gestão, a lei trouxe uma gestão descentralizada, onde não só o poder público ele vai trabalhar a gestão da água, mas os setores usuários da água, ou seja, aqueles que têm interesse em consumir a água, que usam a água no seu processo produtivo, no seu plantio, e também a comunidade também deve participar da gestão dos recursos hídricos, então por isso é uma gestão descentralizada. Então, vamos a uma questão de prova sobre fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Essa é uma questão, inclusive, da ADASA, de 2009. Então, são fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, exceto. Então, qual desses itens não é um fundamento da Política Nacional dos Recursos Hídricos? A água é um bem dominical. O que é um bem dominical? Bem dominical
são bens que são propriedade do Estado, os quais o Estado pode dispor desses bens. Então, um dos fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos é que a água é um bem de domínio público e ela também é um bem indisponível. Os recursos hídricos, eles são indisponíveis. Então, a água não é um bem dominical. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, tá ok? Esse é um dos fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, ou seja, nenhum usuário pode ser privilegiado em detrimento do outro. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para atuação no Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Então, é sim, a bacia hidrográfica é a unidade territorial tanto para a Política Nacional dos Recursos Hídricos, tanto para a atuação no Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Esse é outro fundamento. E item é, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público. Além do poder público, lembre que os usuários da água e a comunidade também participam da gestão dos recursos hídricos. Então, o único item correto é o item, o único item errado, equivocado, que não é um fundamento da Política Nacional dos Recursos Hídricos, é o item A. Então, a resposta da nossa questão é o item A. É isso aí, pessoal. Então, se você gostou dessa nossa dica, nos acompanhe no canal do CDF Concursos, que tem muitas outras dicas com outros professores. Então, se inscreve lá, CDF Concursos no YouTube. Até mais, tchau, tchau!